Olá, galerinha! O vídeo de hoje vai ser um vídeo especial. Nós vamos aprender um pouco mais sobre os 10 mandamentos. A primeira coisa que a gente precisa pensar é no seguinte: por que foram criados os 10 mandamentos? Pense bem. Imagina você e mais a sua sala de escola atravessando um deserto. Não ia ser nada fácil, né? Para ir pro recreio vocês já fazem uma bagunça, então imagina aquele tanto de gente tentando atravessar um deserto durante 40 anos. Foi por isso que Deus teve uma ideia e resolveu então fazer os 10 mandamentos. Primeira coisa, você sabe o que são os 10 mandamentos? Bem, os 10 mandamentos são um conjunto de regras, igual você tem na sua escola os combinados de sábado. Bem, Deus resolveu fazer esses 10 mandamentos para que as pessoas pudessem conviver em harmonia, igual você convive na sua sala, quando todos estão obedecendo, é claro. A primeira coisa que eu descobri quando eu li os 10 mandamentos é que eles podem ser divididos em duas partes. A primeira parte tenta fazer com que o relacionamento entre o povo e Deus seja mais próximo. Então, tem alguns mandamentos que vão estudar essa parte do relacionamento entre Deus e o seu povo que estava andando pelo deserto. A segunda parte fala de algumas regras básicas que demonstram como se comportar de forma semelhante a que Deus se comportaria. Por quê? Porque quando Deus criou os seres humanos, Ele os criou de maneira especial, de maneira que eles se parecessem com eles. Então, alguns desses mandamentos tentam ensinar a gente como se comportar, ou melhor, ensinar ao povo, mas a gente também pode aprender, não é mesmo? Como se comportar de forma semelhante a Deus. Olha que interessante o que diz lá em Gênesis 1:26. Aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. E em Gênesis 1:27. Assim, Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Que tal aprendermos agora os 10 mandamentos, ou melhor, o top 10 de Deus? O primeiro mandamento diz o seguinte: coloque sempre Deus em primeiro lugar. Olha o que diz lá em Mateus 6:33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará tudo o que você precisa. O segundo mandamento diz que não adore a outros deuses, nem a pessoas e nem a coisas. Deus é o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, não existe nada que deva ser buscado mais do que o próprio Deus. 3. Não diga o nome de Deus sem o devido respeito. Isso é o que está escrito na Bíblia. Mas eu complementei com: não use palavras feias também. Sabe por quê? Quando Deus diz que nós não devemos dizer o nome dele sem pensar antes, Ele também gostaria de dizer que a gente precisa pensar em tudo aquilo que a gente vai falar. Por isso a gente não deve usar palavras feias ou falar coisas que possam machucar as outras pessoas. Mandamento número 4 diz que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar 1. O que Deus quis dizer com isso? Eu acredito que Ele quis dizer que, ao invés de ficarmos sempre fazendo alguma coisa, nós deveríamos de vez em quando parar para observar, por exemplo, como está o céu hoje ou como estava a lua na noite passada. O próprio Deus criou a Terra em 6 dias, como a gente viu na história sobre a criação do mundo, e Ele descansou no 7º dia. O mandamento número 5 diz que nós devemos obedecer aos nossos pais. E não somente aos nossos pais, mas a todos aqueles que têm autoridade sobre nós. Tratar eles com respeito e obedecer aquilo que eles pedem para a gente fazer sem reclamar. Mas nós não podemos nos esquecer que as pessoas que têm autoridade sobre a gente também são humanos e de vez em quando eles erram. Nós podemos conversar e falar um pouco também sobre esses erros e tentar melhorar como conjunto, ao invés de apenas desobedecer.
O número 6 diz que nós não devemos machucar os outros. Não se esqueça que isso não é só fisicamente, palavras também machucam. A regra número 7 diz que nós não devemos trapacear e não trair. Ou seja, nós precisamos ser fiéis, as pessoas precisam confiar na gente e a gente precisa fazer as coisas honestamente. O 8º mandamento é bem simples: não roube. Conquiste ao invés de roubar aquilo que não te pertence. O penúltimo mandamento é: fale a verdade. Isso queria ensinar ao povo de Deus a não dar testemunho falso. Ou seja, quando alguém perguntasse para eles alguma coisa, eles deveriam falar a verdade, mesmo que a verdade fosse uma coisa terrível. O último mandamento é muito importante. Não fique com inveja das coisas dos outros. Aprenda a se alegrar quando o seu amigo está alegre e a se entristecer junto com ele quando ele está passando por um momento difícil. E aí, gostou de aprender o top 10 de Deus? Vamos recordar? Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Não adore a outros deuses, nem a pessoas e nem a coisas. Não use palavras feias e nem diga o nome de Deus sem o devido respeito. Trabalhe 6 dias e descanse 1. Obedeça a seus pais, não machuque ninguém, não trapaceie, não traia, não roube. Fale a verdade e não fique com inveja das coisas dos outros.